Hoje nós vamos estudar o capítulo 28, o capítulo 29 e o capítulo 30. O capítulo 28 fala do castigo a impertinência de Efraim, irmãos. E aí começa dizendo assim: ai da soberba coroa dos bêbados, de Efraim, da flor caduca da sua glória, sua formosura que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Olha só, irmãos, primeiro vamos entender aqui. O Efraim que fala aqui, irmãos, é uma referência ao povo de Israel. Sabiam disso? Só que é uma referência ao povo do norte, irmãos. Então, olha só, o povo do norte seria castigado. Na verdade, aqui, irmãos, é um castigo, uma advertência para quem? Não para todo o povo, é destinado, na verdade, para os líderes do povo. Por quê? Os líderes, eles eram, irmãos, imprudentes, eles eram voltados ao vinho, e a soberba, a coroa deles estava na soberba, esquecendo, irmãos, que a verdadeira coroa é quem? É Jesus Cristo, irmãos. E por isso, esse povo e esses líderes seriam castigados, porque eles eram dados ao vinho, dados à bebida forte, né? E aí eles já não sabiam como guiar o povo. Olha só. Por isso ele diz que a soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Olha só. A partir do versículo 7, irmãos, vai falar contra os habitantes de Jerusalém, tá bom? Também é uma referência à bebida alcoólica, tá? Ao vinho, olha só. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote, o profeta cambaleia por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Irmãos, olha só, não guiam o povo direito, erram, falam que Deus não mandou falar, tropeçam no juízo. Esses são o tipo de liderança que estava ocorrendo naquele lugar, tá certo, irmãos? Olha só. E aí continua dizendo, irmãos, porque esses homens que eram escarnecedores, eram eles que estavam julgando a Israel, irmãos. Por isso que Israel, o povo de Deus estava na situação que estava. Olha só. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge, irmãos, mas iria o Senhor, a pedra angular. Vocês já ouviram essa expressão, pedra angular? Na verdade, a pedra angular é quem? Jesus Cristo. Mas o que é essa pedra angular? É a pedra fundamental, é a pedra essencial para toda uma construção. E é isso que Jesus é para nós. Essencial, único, exclusivo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Oh, glória a Deus. E também aqui, a partir do versículo 23, irmãos, ele vai fazer uma espécie de parábola, tá certo? Falando o que, na verdade? Que assim como um lavrador, irmãos, olha só, sabe um momento certo de arar a terra, de arar o solo, de plantar, de colocar a semente, de cultivar, irmãos, de cuidar de todo esse ciclo, né, de uma plantação da natureza, olha só. Assim também Deus sabia da necessidade do povo dele, irmãos. Olha só que lindo, olha só. E aí, olha só, ele tinha todo esse objetivo de salvação para o povo. Agora, irmãos, vamos ao capítulo 28, tá bom? Vai falar de Jerusalém e dos seus inimigos. Esse capítulo 29, irmãos, é o seguinte, começa dizendo assim, ai da lareira de Deus, e vai repetir várias vezes, ai da lareira de Deus. Na verdade, o que
que era essa tal de lareira de Deus, irmãos? Provavelmente era uma referência a Jerusalém, que era o altar de Deus. Por isso, ai da lareira de Deus, que é Jerusalém, o altar onde vinha o fogo do Senhor. E esse seria um julgamento que o Senhor ia dar para a cidade de Davi. Olha só, no versículo 6 diz: do Senhor dos exércitos vem um castigo com trovões, com terremotos, grandes estrondos, tufões de vento, tempestade, chamas voadoras, irmãos. Olha só, eles seriam assim como uma pessoa que está com fome e dorme, e aí sonha que está comendo, mas quando acorda, percebe que ainda continua vazia. Assim seria o povo, irmãos. Olha só, a partir do versículo 9, vai falar de uma tal cegueira espiritual e da hipocrisia do povo, sim, tá certo? Diz no 13, o Senhor disse: visto que este povo aproxima-se de mim com a sua boca e com seus lábios, me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens maquinalmente aprendeu. Olha só, o povo louvava a Deus por lábios, mas o coração estava longe de Deus. Eles faziam tudo certinho, mas era como se fosse algo automático, não algo que eles sentiam, não algo de temor de Deus, era algo que eles tinham aprendido. Assim tem muitas pessoas hoje em dia, irmãos, vai para a igreja, canta hino, mas o coração está longe, longe de Deus. Vai para a igreja todo dia, mas é como um ritual, não porque quer sentir a presença de Deus, irmãos. Muitas pessoas chamadas de religiosos, era assim que estava o povo de Israel. Olha só, ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Ai de você que pensa que Deus não está vendo o que você está fazendo. Ai de você, a Bíblia diz, porque Ele sabe e conhece tudo. Como pode, por exemplo, o barro se esconder do olheiro? Ele aqui diz: não tem como, irmãos. Olha só. Essa profecia, irmãos, foi dada provavelmente antes deles serem atacados, né? A tentativa do rei Sanaqueribe, tá? Tentar atacar eles. O Isaías já estava dizendo isso. Mas o interessante é que há um povo de Deus, um povo santo, um povo de Deus, irmãos. Um povo, olha só, que tem um espírito de entendimento, que busca ao Senhor. Esse sim, irmãos. Olha só, que Deus remiu a Abraão, já eles não serão envergonhados. Olha só, serão envergonhados aos murmuradores que não aceitam a instrução. E para a gente terminar o capítulo 30, irmãos, vai falar contra a aliança com o Egito, irmãos. O povo de Deus, na verdade, o povo de Deus era um povo que estava sofrendo humilhação, irmãos. Por quê? Porque o povo era rebelde. Deus diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eles estavam confiando nos egípcios em vez de confiar no Senhor, irmãos. E o Egito, olha só, se tornaria uma vergonha e o abrigo da sombra. Numa sombra, só a sombra do Egito seria até uma confusão. E aí Deus diz para o Isaías assim: você vai e você escreve em uma tablinha, irmãos, uma tábua pequena, olha só, escreve para que fique registrado para quem vai vir no futuro, para sempre todo mundo saber como o povo de Deus era rebelde, olha só, e mentirosos, porque não queriam ouvir, na verdade, de fato, a lei do Senhor. E para terminar aqui, a partir do versículo 18, é que Deus, olha só, ele garante o seu amor ao povo dele, mesmo o povo sendo rebelde, mesmo eles estando passando por um castigo dado pelo próprio Deus, Deus garante o seu amor e diz que bem-aventurados seriam aqueles que esperam no Senhor, porque eles habitariam em Sião, em Jerusalém, e olha ali, não chorariam mais, certamente, olha só, e Deus daria a chuva para que as sementes deles, irmãos, crescessem. Deus ia abençoar o povo dele, desde que o povo se voltasse para ele, fosse fiel. Amém, glória a Deus. Esses foram os capítulos de hoje. Amém.